Dinheiro sem limites. Desbloqueie sua mente, construa sua fortuna. Introdução: o cofre invisível. Sabe aquele segredo que ninguém te contou, mas que muda tudo? Pois é, o dinheiro sem limites não começa no banco, nem na carteira, nem na conta digital, ele começa aqui dentro, na sua cabeça. Existe um cofre invisível escondido na mente de cada um de nós, e a chave nunca esteve lá fora. Tá na hora de abrir esse cofre e descobrir que a fortuna que você tanto procura já estava piscando para você o tempo todo. Eu sei, parece estranho, até meio mágico. Mas pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém que não tinha quase nada a conquistar o mundo? E quantas outras você já presenciou gente com tudo nas mãos perder tudo de bobeira? Isso não é acaso, é mentalidade. A mente é o verdadeiro cofre da riqueza. Se ela tá fechada, nada entra. Se ela abre, meu amigo, segura, porque é um rio de oportunidades que não para de jorrar. A vida me mostrou na marra que não é o esforço sozinho que enche os bolsos, mas o jeito que você programa seus pensamentos. Já percebeu como tem gente que trabalha igual louco e nunca sai do lugar, enquanto outros parecem viver numa espécie de atalho secreto que leva direto ao sucesso? Pois é, não tem feitiço nisso. Tem código mental, tem visão, tem clareza. E é sobre isso que esse livro vai falar. Esse cofre que eu tô te apresentando não faz barulho de ferro enferrujado nem precisa de senha complicada. Ele abre com algo muito mais poderoso, a forma como você pensa sobre o dinheiro, sobre si mesmo e sobre o mundo. E a verdade é dura, mas libertadora. Se você não desbloquear esse cofre, vai viver correndo atrás de moedas, em vez de multiplicar tesouros. Então se prepara, porque aqui você não vai encontrar só teoria bonita. Vai encontrar um convite direto para reprogramar sua mente, quebrar as correntes da escassez e abrir de vez o espaço para a abundância entrar. E, acredite, depois que você enxergar que a chave sempre esteve com você, nunca mais vai olhar para o dinheiro do mesmo jeito. Porque no fim das contas, deixa eu te contar um segredo. O cofre invisível que guarda sua fortuna nunca esteve fora, sempre esteve na sua mente. Dá asa ao império. Imagina um cara comum, funcionário de escritório, vivendo uma vida normal, sem nada de extraordinário. Esse era Dietrich Mateschitz, um austríaco que até os 40 anos não tinha feito nada que chamasse a atenção. Olhando de fora, parecia só mais um no meio da multidão. Mas, por dentro, ele carregava aquela inquietação que todo sonhador conhece, a sensação de que a vida tinha mais a oferecer. Tudo mudou numa viagem à Tailândia. Lá, no meio do calor e da rotina do trabalho, Dietrich conheceu uma bebida diferente, usada por caminhoneiros e trabalhadores para aguentar o tranco, um energético local. Enquanto muita gente veria aquilo como algo curioso e seguiria em frente, ele enxergou uma mina de ouro invisível. Foi como se uma lâmpada acendesse na cabeça dele, e se eu levar isso para o mundo? Só que não foi nada fácil. As pessoas riam da ideia. Uma bebida que dá asas? Que negócio é esse? A maioria achava impossível competir com gigantes da indústria. Mas Dietrich acreditava tanto no que tinha visto que decidiu apostar tudo. Ele não apenas trouxe a fórmula para o Ocidente, como também criou uma das estratégias de marketing mais ousadas da história. Enquanto as marcas tradicionais seguiam o manual chato da publicidade, ele inventou um jeito novo de falar com o público, patrocinando esportes radicais, eventos insanos, desafios que pareciam impossíveis. Foi assim que nasceu o famoso slogan Red Bull te dá asas. E não é exagero dizer que a marca literalmente voou. De um produto desconhecido, ele construiu um império bilionário. Hoje, a Red Bull não vende só energético. Vende estilo, vende coragem, vende aquela sensação de ultrapassar limites. E tudo isso começou com um cara que ninguém apostaria, mas que teve a ousadia de acreditar numa ideia que parecia maluca. A moral da história? Você não precisa nascer rico para criar algo gigante. Precisa, sim, de visão, coragem e a disposição de enxergar oportunidade onde todo mundo só vê uma latinha qualquer. Dietrich Mateschitz saiu do nada e provou que quando a mente abre suas asas, a fortuna não tem limites. O cofre não está no bolso, está na cabeça. Muita gente acredita que dinheiro é só aquilo que aparece no saldo do banco ou nas notas amassadas dentro da carteira.
Mas deixa eu te contar, isso é só a pontinha do iceberg. A real é que o dinheiro não está limitado ao que você carrega no bolso, e sim ao que você carrega na mente. É lá dentro, no território invisível dos pensamentos, que começa a construção da sua fortuna. Pensa comigo, já viu alguém que não tinha quase nada virar um gigante? E também já viu quem tinha tudo perder tudo rapidinho? Pois, não é coincidência, é mentalidade. A mente é a verdadeira fábrica de riqueza. Se você acredita que pode, você cria caminhos. Se você acredita que não pode, você mesmo se tranca numa cela invisível. É como se existisse um cofre interno, só esperando a senha certa para se abrir. E essa senha não é número, não é PIN, não é cartão. É a sua crença. Quando você acredita de verdade que é possível prosperar, você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Parece mágica, mas é só lógica. O cérebro foca naquilo que você decide acreditar. A carteira pode estar vazia hoje, mas se a sua cabeça estiver cheia de ideias ricas, você já está na frente de muita gente. Dinheiro físico é a consequência, dinheiro mental é a raiz. Quem planta pensamentos de abundância colhe resultados que se multiplicam, quem planta escassez vive colhendo dívidas e frustração. Então guarda isso, não é o que você tem agora que define sua riqueza, é o que você acredita ser capaz de criar. A mente é o único cofre que não tem limite de espaço. Quanto mais você alimenta ela com visão, clareza e coragem, mais ela transborda e começa a refletir no mundo real. A chave que abre o cofre. Eu quero te fazer um convite diferente, daqueles que não dá para ignorar. Esse livro que você tem nas mãos não é só um monte de páginas com letras impressas. Ele é uma chave. Sim, uma chave que pode destravar a sua mente e abrir o cofre da sua fortuna. Parece ousado? É para ser mesmo. Porque o que você vai encontrar aqui não é teoria chata, é transformação de verdade. Imagina só, quantas vezes você já sentiu que estava correndo atrás do dinheiro, mas ele parecia escapar como areia pelos dedos? Pois é, eu também já passei por isso. E a grande virada veio quando descobri que o dinheiro não está do lado de fora, ele começa aqui dentro, na cabeça. Esse livro é tipo aquele mapa que mostra o caminho escondido que ninguém te contou. A cada capítulo, você vai perceber que não precisa de sorte nem de milagres. Precisa sim de mentalidade, clareza e ação alinhada. E aqui eu vou te entregar exatamente isso, ferramentas, histórias e segredos que vão fazer você olhar para o dinheiro de um jeito totalmente novo. Vai ser como ligar a luz num quarto escuro, de repente, tudo faz sentido. Então pega essa chave com firmeza. Este livro não promete mágica, mas te dá poder. Poder de pensar diferente, agir melhor e construir uma vida sem limites. O cofre da sua fortuna já existe, e ele está esperando só uma coisa, que você gire essa chave e decida abrir de vez as portas da abundância. Porque no fim das contas, a pergunta não é será que funciona? A pergunta é, você vai ter coragem de colocar a chave na fechadura e abrir o cofre que sempre foi seu? Parte 1. Quebrando as correntes da escassez. Tá na hora de falar de algo que prende muita gente sem nem perceber, as correntes invisíveis da escassez. Não são algemas de ferro, mas pesam tanto quanto. Elas se formam dentro da nossa cabeça, com aquelas frases que a gente ouviu desde pequeno: dinheiro não nasce em árvore, rico é sempre desonesto, não dá para ter tudo na vida. E o pior é que a gente cresce acreditando nisso como se fosse lei universal. A verdade é que essas ideias funcionam como travas mentais. Enquanto você acreditar que o mundo é feito só de falta, vai viver correndo atrás de migalhas, competindo por sobras, aceitando menos do que merece. É como andar com uma corrente presa no pé. Você até tenta avançar, mas sempre volta para o mesmo lugar. Agora, olha o lado bom, corrente nenhuma é inquebrável. Quando você começa a perceber que escassez é só uma programação mental, algo que pode ser reescrito, tudo muda. É como se você encontrasse uma tesoura gigante para cortar esse nó e se libertar de uma vez por todas. O segredo está em virar a chave da mente. Trocar pensamentos de falta por pensamentos de abundância. Parar de repetir não posso e começar a pensar como eu faço para conseguir. Esse pequeno ajuste,
que parece simples demais, é o que separa quem fica preso daquelas pessoas que avançam e constroem riquezas de verdade. Essa primeira parte do livro é o seu martelo. Aqui, a gente vai bater forte nessas correntes até elas se partirem. Porque, convenhamos, você não nasceu para viver limitado. Você nasceu para ter asas, e não algemas. E se a escassez te segurava até agora, se prepara, porque chegou a hora de quebrar tudo e abrir espaço para um novo jeito de pensar, um jeito rico, livre e sem limites. Capítulo 1. O dinheiro que mora na sua cabeça. Se eu te disser que a sua maior riqueza não está no banco, nem na carteira, mas sim aqui dentro da sua mente, você acredita? Pois é, pode soar meio estranho no começo, mas é a mais pura verdade. O dinheiro começa como um pensamento antes de virar realidade. Tudo o que você vê no mundo, empresas, marcas, produtos, invenções, nasceu primeiro como uma ideia na cabeça de alguém. O que pouca gente percebe é que a mente funciona como um imã invisível. Se você pensa em falta, atrai falta. Se você pensa em abundância, abre as portas para a abundância chegar. Parece até brincadeira, mas pensa só, quantas vezes você já se pegou dizendo frases como "isso não é para mim", "eu nunca vou conseguir" ou "dinheiro só vem para quem já tem". Cada palavra dessas é como colocar um cadeado nesse cofre interno que você carrega sem nem perceber. Agora, quando você começa a trocar esses pensamentos por frases do tipo "eu mereço prosperar", "eu consigo criar riqueza", "minha mente é fértil para ideias milionárias", tudo muda. O cérebro começa a procurar caminhos, a enxergar oportunidades escondidas e até a criar soluções que antes pareciam impossíveis. É como se você ligasse uma lanterna num quarto escuro e, de repente, enxergasse portas que sempre estiveram lá, só que você não via. Esse é o grande segredo. O dinheiro mora na sua cabeça antes de aparecer na sua vida. Se você não arruma a casa mental, não adianta encher a conta bancária, porque uma hora o dinheiro escorre pelo ralo. Mas quando você fortalece sua mente, você cria raízes profundas, e a fortuna que nasce disso não é passageira, é duradoura. Então, meu convite nesse capítulo é simples: começa a prestar atenção nos pensamentos que você alimenta todos os dias. Porque cada um deles pode ser uma chave que abre o cofre da abundância ou uma tranca que te prende na escassez. E a escolha, adivinha? Sempre foi sua. Duas chaves, dois mundos, escassez vs abundância. Se tem algo que muda tudo na vida da gente é a mentalidade. Parece papo batido, mas deixa eu te mostrar na prática. Existe uma diferença gigante entre viver com mentalidade de escassez e viver com mentalidade de abundância. É como escolher entre carregar correntes pesadas ou asas leves. A mentalidade de escassez é aquela voz chata que fica repetindo: "não tenho o suficiente, se o outro ganha, eu perco, dinheiro é difícil, é melhor se contentar com pouco". Quem vive nesse modo mental está sempre em alerta, com medo de perder, agarrado em cada centavo como se o mundo fosse um deserto sem água. Resultado? Ansiedade, frustração e um ciclo sem fim de limitações. Agora, quando você troca essa lente e coloca a mentalidade de abundância, a história muda completamente. É o famoso "opa, peraí, tem espaço para todo mundo". Essa forma de pensar entende que oportunidade não é única, é infinita, que riqueza não é um bolo pequeno para dividir em fatias, mas sim um forno que nunca apaga, capaz de assar quantos bolos você quiser. Quem pensa assim vê soluções onde outros só enxergam problemas. A escassez encolhe, a abundância expande. A escassez fecha portas, a abundância cria novas janelas. A escassez grita impossível, a abundância cochicha e se der certo. E, cá entre nós, é dessa segunda voz que nascem as grandes ideias, os negócios milionários e os sonhos realizados. Então, presta atenção, a diferença entre escassez e abundância não está no bolso, está na cabeça. Enquanto um lado prende, o outro liberta. Enquanto um lado faz você viver contando moedas, o outro te coloca na rota de multiplicar tesouros. E adivinha? A chave para escolher em qual mundo viver já está na sua mão. As amarras invisíveis, como crenças antigas, sabotam seus resultados. Você já parou para pensar que, muitas vezes, não é o mundo que te segura, mas sim as crenças antigas que você carrega desde criança? Pois é,
aquelas frases repetidas em casa, na escola ou até pela sociedade, ficam grudadas na mente como tatuagem mal feita. E o pior, sem a gente perceber, elas viram verdades absolutas que controlam nossas escolhas e, claro, sabotam nossos resultados. Pensa só, quantas vezes você já ouviu dinheiro não dá em árvore, ser rico não é para gente como nós, ou quem nasce pobre, morre pobre. Essas ideias parecem inocentes, mas funcionam como correntes invisíveis. Você até tenta andar para frente, mas sempre volta para o mesmo ponto, como se tivesse uma âncora presa nos pés. O mais curioso é que essas crenças são como vírus que rodam em segundo plano. Você nem percebe que estão lá, mas elas limitam sua visão, te fazem recusar oportunidades, sentir medo de arriscar e, muitas vezes, até sabotar vitórias que já estavam na sua mão. É como se, inconscientemente, você acreditasse que não merece ganhar mais, que não pode crescer ou que isso não é para você. Mas deixa eu te contar uma coisa, essas crenças não são suas, foram colocadas em você. E, se foram colocadas, também podem ser removidas. Quando você começa a questionar essas vozes antigas, a mágica acontece. Você descobre que não precisa seguir o mesmo roteiro de sempre. Pode escrever uma nova história, baseada em abundância, coragem e liberdade. Então, cuidado, não é só o esforço ou a inteligência que definem seus resultados. É o software mental que você está rodando aí dentro. Se ele está cheio de programas ultrapassados, não adianta tentar prosperar com um sistema que trava toda hora. O segredo está em atualizar essas crenças, porque só assim você desbloqueia de vez a vida que merece. Capítulo 2 – O jogo invisível do dinheiro. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente percebe: o dinheiro é um jogo invisível. Ele não começa na fábrica que imprime as notas, nem nos números que piscam na tela do banco. O dinheiro nasce antes disso, num campo que a maioria ignora, o campo das ideias, das crenças e das emoções. Sabe por quê? Porque, no fundo, não é o quanto você trabalha que define sua riqueza, mas o jeito que você joga esse jogo mental. Tem gente que corre sem parar, mas nunca sai do lugar. E tem aqueles que parecem andar no mesmo mundo que a gente, mas conseguem criar fortunas quase do nada. A diferença não está no esforço físico, mas na estratégia invisível que eles usam dentro da própria cabeça. É como se existisse um tabuleiro secreto, cheio de regras que ninguém te ensinou na escola. Enquanto você acha que está só tentando pagar as contas, o jogo verdadeiro está acontecendo em outro nível, na sua mentalidade. Quem aprende essas regras consegue multiplicar. Quem não aprende, vive preso na corrida dos ratos, repetindo o mesmo ciclo todo santo mês. A boa notícia é que esse jogo pode ser aprendido. Não é dom, não é sorte, não é mágica. É treino mental, clareza e consciência. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse capítulo. Porque, quando você entende que o dinheiro é só o reflexo do que já existe dentro de você, o tabuleiro muda, e as peças finalmente começam a jogar a seu favor. Dinheiro em movimento, energia, fluxo e escolhas da mente. Já parou para pensar que o dinheiro não é só papel ou número na tela do celular? Ele é muito mais do que isso. O dinheiro é energia em movimento, um fluxo que circula de mão em mão, de ideia em ideia, e que responde diretamente ao jeito que você pensa e age. Não é exagero, cada decisão mental que você toma abre ou fecha a torneira desse fluxo. Quando você olha para o dinheiro como energia, tudo começa a fazer sentido. Energia parada apodrece, energia em movimento cria vida. O dinheiro funciona do mesmo jeito. Se você segura demais, com medo de perder, trava o fluxo. Se você usa com consciência, investe em si, cria valor para o mundo, ele se multiplica e volta para você em dobro. É como um rio, tenta segurar a água com as mãos que ela escorre, mas se você aprender a direcionar, ela pode girar turbinas e gerar poder. E sabe onde tudo começa? Na cabeça. O dinheiro é resultado de escolhas mentais. Escolher acreditar que sempre falta é viver na escassez. Escolher acreditar que sempre há mais é abrir espaço para a abundância. Parece detalhe, mas é justamente esse detalhe que separa quem passa a vida contando moedas de quem aprende a multiplicar tesouros.
Eu gosto de pensar que cada pensamento é um comando pro universo. Quando você pensa não consigo, você já se sabotou. Mas quando pensa eu crio caminhos, sua mente começa a procurar soluções e atrair oportunidades que antes passavam batidas. O dinheiro não é vilão, não é herói, ele é espelho. Ele reflete a forma como você pensa, sente e age. Então, se liga, dinheiro é energia, é fluxo, é reflexo do que você acredita. Quanto mais você alinhar suas escolhas mentais com a abundância, mais forte esse rio vai correr a seu favor. E a verdade é que não existe limite para quem decide abrir as comportas da própria mente. O tempo da virada. Olha só que curioso, Hans Wilsdorf, o homem que criou a Rolex, não nasceu rico, muito pelo contrário. Ele perdeu os pais cedo, foi órfão ainda menino e parecia que a vida já tinha dado um não bem grande para ele. Só que, em vez de aceitar esse destino, ele decidiu que a cabeça dele não ia se limitar ao que o mundo dizia. E foi justamente essa mudança de mentalidade que abriu as portas da fortuna. Na juventude, Hans começou a trabalhar com relógios de bolso. Na época, os relógios de pulso eram vistos como coisa frágil, quase um acessório sem importância. Mas ele teve uma visão diferente, acreditava que dava para transformar aquilo em algo de valor, algo de status, algo que mostrasse poder. Enquanto a maioria ria da ideia, ele pensava, e se eu criar um relógio de pulso preciso, elegante e confiável? Foi aí que o jogo virou. Em 1905, fundou sua empresa e batizou a marca com um nome curto, forte e fácil de lembrar, Rolex. Ele acreditava tanto no que estava criando que cada detalhe tinha que transmitir perfeição. Não era só sobre vender relógio, era sobre vender prestígio, confiança e exclusividade. E deu certo, a Rolex virou um símbolo global de sucesso, usado por milionários, líderes e pessoas que queriam mostrar ao mundo que tinham vencido. Percebe o que aconteceu aqui? Hans não inventou o tempo, não inventou o relógio. O que ele fez foi mudar a forma de pensar sobre algo comum. Enquanto outros viam uma limitação, ele enxergou uma oportunidade. O resultado dessa escolha mental? Uma das marcas mais icônicas e valiosas do planeta. Essa história mostra que não importa de onde você vem, mas de onde você decide pensar. Hans saiu da escassez para a abundância porque trocou a visão limitada por uma visão grande. E é aí que mora o segredo, a mente é a fábrica da fortuna. Se você muda sua forma de pensar, muda também a forma como o dinheiro começa a correr para você. Capítulo 3, O inimigo oculto. Sabe aquele adversário que derruba a gente sem nem mostrar o rosto? Pois é, ele existe, e mora dentro da nossa cabeça. O inimigo oculto não é o governo, não é a falta de sorte, não é o patrão ou a economia. Esse vilão silencioso são as crenças limitantes que a gente carrega sem perceber e que sabotam nossas chances de prosperar. É como se houvesse uma vozinha escondida que repete o tempo todo: você não consegue, isso não é para você, dinheiro é difícil, melhor se contentar com pouco. Parece bobagem, mas cada frase dessas age como uma corrente invisível, prendendo você num espaço minúsculo, enquanto a vida inteira está ali fora, pedindo para ser explorada. O mais perigoso desse inimigo é que ele se disfarça bem. Muitas vezes, a gente acha que está tomando decisões racionais, mas, na real, é só o medo mascarado de lógica. É o trauma de infância, o que a gente ouviu em casa, a opinião dos outros, tudo isso junto comandando a gente como se fosse um controle remoto escondido. Mas relaxa, porque aqui a gente vai expor esse inimigo de uma vez por todas. Vamos tirar a máscara dele e mostrar que ele não é invencível. Quando você aprende a identificar essas crenças, você ganha poder. Poder de trocar a escassez pela abundância, a limitação pela expansão, o medo pela confiança. Esse capítulo é como acender a luz num quarto escuro. De repente, você percebe que o monstro que parecia enorme era só uma sombra. E quando você entende isso, descobre que o maior inimigo da sua riqueza nunca foi o mundo lá fora, sempre esteve escondido dentro de você. As 3 armadilhas. Você já percebeu como algumas frases ficam ecoando dentro da gente, quase como uma maldição invisível? Pois é, essas frases são crenças limitantes, aquelas ideias que a gente engole sem questionar e que acabam moldando a nossa vida financeira.
3 delas são campeãs em travar pessoas: não mereço, dinheiro é sujo e só rico fica mais rico. A primeira, não mereço, é cruel. É como se a pessoa tivesse um tesouro na frente, mas uma voz interna dissesse: isso não é para você. Quem acredita nisso se sabota sem perceber, perde oportunidades, recusa chances, trava quando precisa avançar. É como plantar uma semente e nunca regar, porque no fundo acredita que a flor não merece nascer. A segunda, dinheiro é sujo, é ainda mais irônica. Afinal, se você acredita que algo é sujo, como vai querer segurar isso nas mãos? Essa crença cria culpa em prosperar, como se ganhar bem fosse errado ou vergonhoso. Resultado? A pessoa vive repelindo riqueza, mesmo dizendo que quer. É como lavar as mãos e logo depois empurrar o ouro para longe, com medo de se contaminar. E aí vem a terceira: só rico fica mais rico. Essa é a que transforma a vida numa corrida injusta. Quem acredita nela já começa derrotado, porque assume que o jogo está marcado, que não importa o que faça, nunca vai chegar lá. Mas adivinha? Essa crença só existe porque alguém decidiu acreditar nela. Na prática, todo mundo tem chance de crescer, mas só quem troca essa ideia por uma mentalidade de abundância consegue virar o jogo. Essas frases parecem bobas, mas funcionam como travas mentais que seguram você longe daquilo que merece. E o primeiro passo para quebrar é simples: identificar. Porque, quando você traz para a luz aquilo que estava escondido, percebe que não era verdade, era só uma história repetida tantas vezes que parecia real. Então se liga, toda vez que você ouvir na sua cabeça um não mereço, um dinheiro é sujo ou um só rico fica mais rico, lembre-se, não é sua voz, é a voz da escassez tentando te prender. E você tem escolha: continuar acreditando nela ou reprogramar sua mente para prosperidade sem limites. Treinando a mente, exercícios para reprogramar o subconsciente. Se tem uma coisa que eu aprendi é que o subconsciente é tipo aquele piloto automático do carro, você nem percebe, mas é ele que está guiando a maior parte da sua vida. O problema é que, muitas vezes, esse piloto está programado com crenças velhas, frases negativas e medos que não fazem mais sentido. A boa notícia? Dá para reprogramar. E aqui vão alguns exercícios simples e poderosos para começar a trocar esse software mental agora mesmo. Primeiro, vem a afirmação diária. Pode parecer clichê, mas funciona que é uma beleza. Todo dia, de preferência de manhã, repete frases positivas olhando no espelho, tipo: eu mereço prosperar, minha mente cria riqueza, o dinheiro flui facilmente para mim. O cérebro, no começo, pode até rir de você, mas com o tempo ele começa a acreditar. E quando ele acredita, o jogo muda. Segundo, a visualização. Feche os olhos por alguns minutos e imagina sua vida como você deseja: conta bancária cheia, liberdade para escolher, viagens, casa dos sonhos. Mas não é só ver, é sentir. Sente a alegria, a paz, o orgulho. O subconsciente não sabe diferenciar realidade de imaginação, então quanto mais você sentir, mais ele entende que aquilo é normal, e começa a trabalhar para trazer isso pro real. Terceiro, a substituição de pensamentos. Sempre que surgir um não dá, troca na hora por um como eu posso fazer dar certo. Parece detalhe, mas é esse detalhe que quebra o padrão antigo. Aos poucos, você para de aceitar desculpas internas e começa a criar soluções. E, por último, a gratidão consciente. Anota todos os dias pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, tipo um café quente ou uma boa conversa. Isso treina seu cérebro a focar no que já é abundância, em vez de só enxergar falta. E adivinha? Onde a atenção vai, a energia cresce. No fundo, reprogramar o subconsciente é como malhar. Não adianta fazer uma vez só e esperar milagre. Tem que repetir, insistir, treinar. Mas quando você menos espera, percebe que a mente que antes era inimiga agora virou sua maior aliada. E é aí que a prosperidade sem limites começa a aparecer. Parte 2. O mapa da riqueza ilimitada. Beleza, até aqui a gente falou sobre como quebrar as correntes invisíveis que te seguravam na escassez. Agora, respira fundo, porque chegou a hora de dar o próximo passo: construir o seu mapa da riqueza ilimitada.
Imagina que sua mente é como um terreno enorme, cheio de possibilidades, mas sem direção nenhuma. Se você não tem um mapa, pode até caminhar muito, mas acaba rodando em círculos. Esse mapa não é de papel, nem está guardado em algum cofre secreto. Ele nasce das suas escolhas mentais, da sua clareza e da forma como você enxerga o dinheiro. Enquanto muita gente anda perdida, sem saber para onde ir, quem tem esse mapa consegue caminhar com confiança, porque sabe exatamente onde quer chegar e quais passos precisa dar. E deixa eu te adiantar, aqui não tem atalhos mágicos, mas tem estratégias mentais que funcionam de verdade. É como aprender a usar uma bússola invisível que sempre aponta para o norte da abundância. Quando você entende isso, percebe que não existe limite, dá para multiplicar suas oportunidades, criar novas fontes de renda e transformar pensamentos em conquistas reais. Essa parte do livro vai ser tipo acender uma lanterna num caminho escuro. Você vai enxergar que o segredo não é correr mais rápido, mas sim correr na direção certa. Porque riqueza não é sobre trabalhar até cair, é sobre alinhar sua mente, sua energia e suas ações com aquilo que você realmente quer conquistar. Então, se prepara. A partir de agora, vamos desenhar juntos o seu mapa mental da fortuna, aquele que vai guiar cada passo rumo a uma vida sem limites. Porque, convenhamos, você não nasceu para viver perdido, nasceu para prosperar com clareza. Capítulo 4 – A Fórmula Mental da Fortuna. Se existe uma coisa que separa quem vive correndo atrás de contas de quem constrói uma vida próspera é a forma de pensar. A real é que fortuna não começa no bolso, começa na mente. E aqui eu quero te mostrar a fórmula mental da fortuna, aquela mistura poderosa de pensamentos, emoções e ações que transforma ideias em dinheiro de verdade. Olha só, tem gente que acredita que ficar rico é questão de sorte, outros acham que é só trabalhar feito doido. Mas a verdade é bem mais simples e ao mesmo tempo mais profunda. Riqueza é resultado de mentalidade bem programada, mais energia direcionada, mais ação estratégica. É como uma equação invisível que, quando você acerta, muda completamente o rumo da sua vida. E o mais incrível é que essa fórmula não é segredo guardado num cofre milionário. Ela está disponível para qualquer pessoa que decida virar a chave e alinhar seus pensamentos com seus objetivos. Porque, no fim das contas, não adianta só desejar, também não adianta só agir. É preciso pensar certo, sentir certo e agir certo, tudo na mesma sintonia. Esse capítulo vai ser tipo aquele momento em que o professor desenha no quadro a equação que faz toda a turma entender. Só que, em vez de matemática chata, aqui você vai aprender o cálculo da abundância. E, quando isso ficar claro para você, vai perceber que a fortuna nunca foi privilégio de poucos. Ela sempre esteve disponível, só esperando você aplicar a fórmula certa. A equação da riqueza. Se eu pudesse resumir o segredo da prosperidade em uma fórmula simples, seria essa: pensamentos mais emoções mais ação alinhada igual resultado financeiro. Parece básico demais, mas é justamente aí que mora o poder. Quem entende essa equação começa a jogar o jogo do dinheiro em outro nível. Tudo começa pelos pensamentos. Eles são as sementes. Se você planta ideias de escassez, colhe limitações. Se planta ideias de abundância, abre espaço para oportunidades. É aquela história: sua mente pode ser um jardim fértil ou um terreno abandonado, e o que você colhe depende do que você escolhe colocar ali todos os dias. Mas pensamento sozinho não basta. Entra em cena a força das emoções. São elas que regam essas sementes. Pensar grande é ótimo, mas se o coração está cheio de medo, insegurança ou dúvida, você corta a força do crescimento. Agora, quando você coloca entusiasmo, fé e confiança no que pensa, é como jogar adubo poderoso, tudo cresce mais rápido, mais forte e mais bonito. E aí vem a parte que transforma tudo, a ação alinhada. Porque não adianta só pensar e sentir, se você não levanta e age. Mas atenção, não é qualquer ação. É ação coerente com o que você acredita e deseja. É agir com clareza, estratégia e consistência. É caminhar na direção certa, em vez de sair correndo sem rumo. Quando esses três elementos se juntam, a mágica acontece. É como se você construísse uma ponte entre o invisível e o visível. O que era só ideia vira realidade,
o que era sonho vira conta paga, patrimônio, liberdade. Essa é a equação que transforma esforço em resultado e desejo em riqueza. Então guarda bem, não é sorte, é sintonia. Pensar certo, sentir certo e agir certo, tudo no mesmo compasso. Quem aplica essa fórmula não só atrai dinheiro, mas aprende a criar resultados financeiros duradouros. A sintonia da abundância, como alinhar sua mente para atrair e criar riqueza. Se tem uma coisa que aprendi na Mahan é que o dinheiro não chega só porque você quer, ele chega quando você está alinhado com ele. Não adianta dizer quero ficar rico se, lá dentro, você acredita que não merece, que é difícil ou que nunca vai dar certo. A mente precisa estar na mesma sintonia daquilo que você deseja, como uma estação de rádio. Se você não sintoniza na frequência certa, o som sai cheio de chiado. O primeiro passo é limpar o terreno mental. Isso significa identificar aquelas crenças velhas que só atrapalham, tipo dinheiro é sujo ou não é pra gente como eu. Enquanto essas frases estiverem rodando no seu subconsciente, é como tentar plantar flores em um solo cheio de pedras. Precisa arrancar essas ideias e abrir espaço pro novo. Depois vem a clareza. Você precisa saber exatamente o que quer, sem rodeios. Não adianta falar quero ser rico de forma vaga. Pergunta para si mesmo, quanto você quer ganhar? Para quê? Onde você quer chegar? A mente adora detalhes, e quanto mais claro você for, mais ela vai trabalhar a seu favor. Aí entra o sentimento. Não basta pensar, tem que sentir. Visualiza sua vida já transformada, imagina o cheiro da sua nova casa, o gosto da viagem que você sempre sonhou, a paz de não se preocupar com contas. Quando você sente como se já fosse real, sua mente entende isso como possível e começa a puxar experiências parecidas. E, claro, não dá para esquecer da ação alinhada. É aí que você conecta o invisível ao visível. Age como quem já acredita, toma decisões que aproximam você da sua meta, mesmo que sejam pequenos passos. O segredo não é fazer tudo de uma vez, mas caminhar firme na direção certa. Resumindo, alinhar sua mente para atrair riqueza é pensar grande, sentir de verdade e agir com consistência. Quando esses três pontos andam juntos, o universo parece conspirar. E não é mágica, é lógica. A mente cria, o coração acelera e a ação materializa. É aí que a abundância deixa de ser ideia e vira realidade. Capítulo 5. Pensar grande é pensar certo. Se tem uma coisa que aprendi na vida é que pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. A diferença é que o pensamento pequeno te limita, te prende, te coloca dentro de uma caixa apertada, enquanto o pensamento grande abre espaço, cria caminhos e atrai oportunidades que você nem imaginava. O problema é que muita gente tem medo de sonhar alto. Acha que isso não é para mim, que é exagero, que vai parecer arrogância. Só que a verdade é o contrário, quem pensa grande está apenas pensando certo. Porque o mundo não recompensa quem se encolhe, recompensa quem ousa expandir. Pensar grande não significa ser inconsequente ou viver de ilusões. Significa ter visão, acreditar em algo maior que você, enxergar possibilidades onde os outros só veem barreiras. É olhar para o mesmo cenário que todo mundo vê e perguntar, ok, mas como eu posso fazer diferente? É nesse momento que as portas da abundância começam a se abrir. E olha, eu sei que dá um frio na barriga. Afinal, quando você decide pensar grande, vem junto aquela pressão interna, aquele medo do julgamento, aquela voz que tenta te puxar de volta pro seguro. Mas é justamente aí que mora o segredo. Se você resiste a essa voz e insiste no seu sonho, você começa a jogar no campo dos que realmente conquistam. Esse capítulo é um convite para você parar de se encolher diante da vida. Porque, no fim das contas, não existe risco maior do que viver pequeno. Pensar grande é pensar certo, porque é isso que ativa sua mente, atrai recursos e cria a energia necessária para transformar ideias em resultados. A psicologia de pensar em abundância. Se tem um ponto de virada que muda o jogo da vida é quando você descobre a psicologia de pensar em abundância. Não é papo de autoajuda barata, é ciência da mente aplicada ao dinheiro, aos sonhos e às oportunidades. Porque, no fundo, o que você acredita sobre o mundo define como você age nele.
Quem vive preso na escassez pensa sempre em termos de falta, não dá, não consigo, vai acabar. Esse tipo de pensamento cria medo, trava decisões e, sem perceber, atrai mais daquilo que a pessoa mais teme, a limitação. É como andar olhando só pro chão, sem notar que o céu está aberto bem acima. Já quem escolhe pensar em abundância enxerga a vida com outro filtro. Em vez de pensar não tem espaço para mim, pensa como eu posso criar meu espaço. Em vez de é impossível, vem logo um e se for possível. Essa mudança de olhar faz toda a diferença, porque abre portas que antes estavam invisíveis. O cérebro passa a procurar soluções, a mente fica criativa, e o coração ganha coragem. O mais louco é que essa psicologia não depende do que você tem hoje, mas do que você decide acreditar. Já vi gente com pouco recurso construir impérios, simplesmente porque cultivava a mentalidade de que sempre haveria mais. E, do outro lado, vi gente com muito recurso perder tudo porque acreditava que ia faltar. A abundância é uma escolha mental antes de ser uma condição material. Quando você ativa essa chave, percebe que o mundo não é um campo de guerra por migalhas, mas um oceano infinito de possibilidades. E a pergunta que sobra é só uma: qual é o tamanho do copo que você vai levar para mergulhar nesse mar? A visão é sempre o ponto de virada. Tem gente que olha para o mercado e só enxerga dificuldades. Mas tem também quem consegue ver oportunidades escondidas, e é aí que nasce a virada. Um exemplo perfeito disso é o de Frederico Mayberg, um dos fundadores da corretora Rico. Antes da Rico existir, investir na bolsa parecia coisa de gente grande, inacessível para o brasileiro comum. O mercado era cheio de barreiras, burocracia, taxas altas, linguagem complicada. Muita gente até queria começar, mas desistia antes de dar o primeiro passo. E foi nesse cenário que Frederico enxergou algo diferente. Em vez de aceitar a regra do jogo, ele pensou: e se eu criar uma corretora simples, acessível e digital, onde qualquer pessoa consiga investir sem medo? Essa visão parecia ousada demais, mas foi exatamente o que mudou o rumo da história. Ele percebeu que o futuro do mercado financeiro estaria na tecnologia e na democratização. E assim nasceu a Rico. Uma corretora que quebrou padrões, simplificou processos e abriu as portas do investimento para milhares de brasileiros que antes estavam de fora. O resultado? Um crescimento explosivo que chamou a atenção do mercado inteiro e acabou transformando a Rico numa das maiores corretoras do país. O que eu mais gosto dessa história é que ela mostra, na prática, que a visão é sempre o ponto de virada. Enquanto uns só viam barreiras, Frederico viu um novo caminho. Ele não inventou o mercado, mas reinventou a forma de acessá-lo. E foi essa mentalidade de pensar grande e enxergar o que os outros ignoravam que construiu um negócio bilionário. Moral da história: não é sobre onde você está hoje, mas sobre o que você escolhe enxergar. Visão é poder. Quem consegue ver o que ainda não existe, acaba criando o futuro com as próprias mãos. Capítulo 6 – O poder da clareza. Já reparou como dirigir num dia de neblina dá medo? Você até tem o carro, o motor tá ligado, mas a estrada fica turva, e qualquer passo em falso pode te levar pro acostamento. É exatamente assim que muita gente vive a vida financeira, com pressa para chegar, mas sem clareza de onde realmente quer ir. A verdade é que clareza é poder. Quando você sabe exatamente o que deseja, cada decisão fica mais simples, cada escolha tem direção, e o caminho que parecia confuso começa a se alinhar. O problema é que a maioria se perde porque vive dizendo quero ficar rico de um jeito genérico, sem número, sem meta, sem propósito. E aí, como o universo vai responder se nem você sabe o que está pedindo? Clareza é aquele farol que corta a neblina e mostra o trajeto. É definir quanto você quer ganhar, quando quer conquistar e, principalmente, para quê. Porque não adianta nada ter dinheiro sem propósito, é como encher um balde furado, sempre vai faltar. Mas quando você une riqueza com objetivo, o dinheiro ganha sentido e começa a trabalhar a seu favor. Esse capítulo é sobre te entregar esse farol. É aqui que você vai aprender a parar de correr sem direção e começar a andar com propósito. Porque no fundo, não é sobre ter mais ou menos, é sobre saber exatamente o que você quer e para onde você está indo. E acredite, quando a clareza aparece, o impossível começa a ficar bem mais perto.
O GPS da riqueza, definir metas e visualizar o futuro. Uma das coisas mais poderosas que aprendi na vida é que dinheiro ama clareza. Se você não sabe exatamente quanto quer ganhar, quando quer conquistar e o que vai fazer com isso, a vida vai te empurrar de um lado para o outro como folha ao vento. Mas quando você define metas financeiras específicas, é como ligar o GPS da riqueza, o destino fica claro e o caminho começa a se desenhar. Não basta falar quero ficar rico. Isso é vago demais. Precisa ser específico, quero juntar 100 mil em 2 anos, quero criar uma renda extra de 5 mil por mês, quero quitar minhas dívidas até dezembro. Quando você coloca número e prazo, a mente entende que não é sonho solto, é objetivo concreto. E aí, meu amigo, ela começa a trabalhar como uma máquina incansável para encontrar formas de chegar lá. Agora, tem outro ingrediente que potencializa tudo: visualização. Feche os olhos e imagina você já vivendo essa realidade. Vê os detalhes, a sensação de abrir a conta e ver o saldo cheio, o sorriso no rosto ao quitar a última dívida, a liberdade de escolher para onde viajar sem se preocupar com preço. Quanto mais você sentir isso como real, mais o seu subconsciente vai acreditar que é possível, e vai puxar situações que te aproximam desse futuro. É como se a mente fosse um projetor de cinema. Se você alimenta ela com imagens de escassez, o filme que passa é de limitações. Mas se você projeta abundância, o enredo muda, novas cenas, novos personagens, novas oportunidades começam a aparecer. E não é mágica, é foco. Então anota aí, definir metas específicas mais visualizar o futuro é a combinação perfeita para transformar desejo em conquista. Porque quando você sabe aonde quer chegar e já se vê vivendo isso, o universo inteiro conspira para encurtar o caminho. O roteiro invisível. Como criar um plano mental milionário. Se você quer mudar sua vida financeira de verdade, precisa começar de dentro para fora. E é aí que entra o plano mental milionário. Não é planilha de Excel, não é aplicativo no celular, não é nem sobre o saldo da conta. É um roteiro invisível que você cria na sua cabeça, alinhando pensamento, emoção e ação para caminhar rumo ao milhão. Primeiro passo: clareza total. Escreve com todas as letras quanto você quer conquistar, em quanto tempo e, principalmente, por quê. Não adianta falar quero dinheiro de forma solta. Define números, prazos e razões que acendam o fogo dentro de você. O plano mental precisa ter direção, senão vira só desejo vago. Segundo passo: visualização diária. Pega essa meta e transforma em imagem. Imagina você vivendo a vida que deseja, sentindo a liberdade de escolher, experimentando o gosto da conquista. Faz isso todos os dias, de preferência de manhã. Esse ritual programa o subconsciente e coloca você na mesma frequência daquilo que busca. Terceiro passo: afirmações poderosas. Não adianta querer riqueza com a boca e repetir escassez na mente. Substitui frases como não consigo por eu crio soluções, troca dinheiro é difícil por o dinheiro flui fácil para mim. Parece simples, mas essas pequenas frases são como comandos que atualizam o seu software mental. Quarto passo: ação alinhada. O plano mental milionário não fica só na cabeça, ele se reflete nos passos que você dá. Cada escolha, cada decisão, cada hábito precisa estar em sintonia com o futuro que você desenhou. É como se cada atitude fosse um tijolo colocado na construção da sua fortuna. No fim das contas, criar um plano mental milionário é como carregar um mapa secreto que só você enxerga. Ele não mostra só o destino, mas também os atalhos e as rotas alternativas. E acredite, quando você aprende a segui-lo, descobre que a riqueza nunca esteve tão distante assim. Ela sempre esteve dentro da sua mente, esperando você dar o primeiro comando. Parte 3. Transformando o pensamento em riqueza real. Até aqui a gente falou sobre mentalidade, clareza e visão. Você entendeu que a riqueza nasce primeiro na mente, como uma ideia, um pensamento plantado que pode crescer até virar árvore frutífera. Mas agora chegou a hora do próximo passo, tirar esse pensamento do mundo invisível e transformar em riqueza real. Porque, convenhamos, não adianta só sonhar, desejar e visualizar se você não coloca nada em prática. Pensamento é o motor, mas é a ação que coloca o carro na estrada.
É nessa fase que você vai aprender como transformar todo esse conhecimento em movimento, em resultados palpáveis, em conquistas que você pode tocar, usar e sentir. E aqui entra o detalhe que faz diferença: não é qualquer ação. É ação alinhada com aquilo que você já construiu na mente. Quando pensamento, emoção e atitude andam juntos, o progresso acelera. Mas quando cada um puxa para um lado, você trava. É por isso que tanta gente trabalha muito e mesmo assim não sai do lugar, falta sintonia entre o que pensa, sente e faz. Essa parte do livro é como a ponte entre os dois mundos, o mundo das ideias e o mundo da realidade. É aqui que você descobre como transformar energia mental em dinheiro de verdade, como sair da teoria e colocar o pé firme no terreno da prática. Então se prepara, porque agora o jogo fica sério. Você vai aprender a transformar sonhos em números, metas em conquistas e pensamentos em riqueza real. E, acredite, quando essa engrenagem começa a girar, não existe limite para o que você pode alcançar. Capítulo 7. Ação inteligente, não forçada. Deixa eu te contar uma coisa que pode parecer estranha: trabalhar mais nem sempre significa ganhar mais. Muita gente vive acreditando que a única forma de prosperar é ralando até cair, enchendo a agenda, se matando de tanto esforço. Mas a verdade é que esse caminho, além de cansativo, quase sempre leva à frustração. O segredo está em outra pegada: ação inteligente, não forçada. Pensa comigo, já reparou como algumas pessoas parecem produzir menos esforço e mesmo assim colhem muito mais resultado? Isso não é sorte, é estratégia. Elas aprenderam a alinhar mente e ação, a usar energia de forma focada, sem desperdiçar tempo e força com o que não traz retorno. Enquanto uns estão batendo cabeça, outros estão construindo patrimônio com passos simples e certeiros. A ação inteligente é aquela que nasce da clareza. Você sabe o que quer, sabe o porquê e vai direto no ponto. Nada de correr em círculos ou tentar abraçar o mundo de uma vez. É como jogar uma pedra no lugar certo do rio: o impacto gera ondas que se espalham muito além do ponto inicial. E não confunda isso com preguiça, viu? Não é sobre esperar sentado. É sobre agir com estratégia, colocando energia nas coisas certas. É decidir com consciência, planejar com visão e executar com disciplina. O esforço continua existindo, mas é um esforço bem direcionado, que multiplica em vez de apenas cansar. Esse capítulo é o convite para você parar de viver no modo força bruta e entrar no modo inteligência estratégica. Porque, no fim das contas, não é quem corre mais rápido que chega primeiro, é quem sabe escolher o caminho certo. Suor ou estratégia? Há diferença entre trabalhar duro e trabalhar certo. Muita gente cresce ouvindo que trabalhar duro é o caminho do sucesso. E, claro, esforço é importante. Mas deixa eu te falar a real: não adianta nada suar a camisa se você está empurrando a vida na direção errada. Trabalhar duro sem estratégia é como remar contra a correnteza: você gasta energia, fica exausto e, no fim, quase não sai do lugar. Agora, quando você aprende a trabalhar certo, a história muda. Trabalhar certo é usar inteligência, foco e visão. É saber onde colocar sua energia para ter o máximo de resultado com o mínimo de desperdício. É como remar a favor da correnteza: o esforço existe, mas cada remada te leva muito mais longe. Quer um exemplo simples? Imagina duas pessoas vendendo limonada. Uma fica o dia todo na esquina errada, debaixo de sol, quase sem cliente, acreditando que quanto mais horas ficar lá, mais vai vender. Essa é a mentalidade do trabalhar duro. Já a outra pesquisa, escolhe o ponto certo, entende quem é o público e ajusta o preço. Essa trabalha certo, e vende em uma hora o que a outra não consegue em um dia inteiro. A grande diferença está na estratégia. Trabalhar duro sem pensar vira escravidão moderna. Trabalhar certo é liberdade, porque você coloca sua energia onde realmente importa. E, convenhamos, não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. Então, guarda isso: o segredo não está na quantidade de esforço, mas na qualidade das escolhas. Quem só trabalha duro acaba cansado e preso. Quem aprende a trabalhar certo, constrói riqueza, tempo livre, principalmente, liberdade. O poder do foco estratégico, a fórmula para multiplicar resultados.
Sabe qual é o erro de muita gente? Tentar abraçar o mundo de uma vez. Faz 1000 coisas ao mesmo tempo, começa vários projetos, gasta energia em tudo, e no fim das contas, não sai do lugar. Aí vem a mágica do princípio do foco estratégico, escolher o que realmente importa e colocar sua energia ali com força total. Quando você aprende a focar, descobre que não precisa fazer tudo, precisa fazer o que gera impacto de verdade. É aquela velha ideia de que 20% das ações trazem 80% dos resultados. Se você descobre quais são esses 20% e mergulha neles, seus resultados simplesmente explodem. O foco estratégico é como usar uma lente de aumento no sol. A luz está espalhada e esquenta, mas quando você concentra no ponto certo, ela tem poder de fogo. É a mesma coisa com sua energia. Quando está dispersa, você se cansa, quando está concentrada, você multiplica. E aqui vai o detalhe: foco estratégico não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É dizer não para distrações, cortar o excesso e direcionar tudo para o que realmente te aproxima da riqueza que você quer construir. É deixar de ser ocupado para ser produtivo. No fim das contas, a vida é cheia de atalhos disfarçados de escolhas. Quem aprende a usar o foco estratégico caminha mais rápido, conquista mais cedo e, principalmente, descobre que resultado grande não vem de esforço cego, mas de esforço inteligente. Então anota: foco é poder multiplicador. Quando você decide mirar no alvo certo, o universo inteiro parece se alinhar para te empurrar na direção do acerto. Capítulo 8. Construindo fontes de renda ilimitadas. Imagina viver numa casa com várias torneiras de água ligadas ao mesmo tempo. Se uma falhar, você ainda tem outras jorrando sem parar. É exatamente assim que funciona a ideia de ter fontes de renda ilimitadas. O erro da maioria é depender de uma única torneira, o famoso salário. E aí, qualquer problema, crise ou corte vira um tsunami financeiro na vida da pessoa. A boa notícia é que dá para mudar esse jogo. Hoje, mais do que nunca, existem milhares de formas de criar novas fontes de renda, negócios digitais, investimentos, infoprodutos, renda passiva, imóveis, marketing de afiliados, a lista é infinita. E quando você entende isso, percebe que não precisa ficar preso em uma só via. Construir fontes de renda é, na prática, construir liberdade. Porque cada nova entrada de dinheiro que você cria é uma camada a mais de segurança, tranquilidade, claro, prosperidade. É como plantar várias árvores, umas dão fruto no verão, outras no inverno, e você nunca fica sem colheita. Esse capítulo é o seu convite para expandir a visão. Não é só sobre ganhar mais, é sobre aprender a escalar seus resultados e fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de viver eternamente correndo atrás dele. É sair da corrida dos ratos e entrar no jogo dos investidores e criadores. Então se prepara, porque aqui você vai descobrir que não existe limite para quem aprende a multiplicar fontes de renda. E o melhor, quanto mais você constrói, mais leve fica a caminhada, porque cada passo é sustentado por várias bases, e não por uma só. As chaves da liberdade. Hoje em dia, falar de empreendedorismo digital, investimentos e múltiplas rendas não é luxo, é sobrevivência inteligente. A internet abriu um campo de oportunidades gigantesco e, sinceramente, só não aproveita quem ainda está preso no modelo antigo de depender de um único salário. O empreendedorismo digital é uma das maiores portas de entrada. Nunca foi tão possível transformar ideias em negócios reais com baixo custo. Você pode vender produtos online, criar infoprodutos, trabalhar como afiliado, prestar serviços digitais. O alcance é global, e o detalhe mais incrível é que muitas vezes você começa do zero, só com um celular e acesso à internet. Mas não dá para parar aí. Quem pensa em longo prazo precisa também entrar no mundo dos investimentos. É aqui que o dinheiro começa a trabalhar para você. Pode ser em ações, fundos imobiliários, renda fixa, startups, criptomoedas, as opções são várias. O segredo é diversificar e entender que cada real investido é como uma semente que, com o tempo, pode virar uma árvore carregada de frutos. E claro, a cereja do bolo, criar múltiplas fontes de renda. Depender de uma única entrada de dinheiro é como depender de uma única perna para correr, qualquer tropeço te derruba.
Agora, quando você tem várias rendas, digital, investimentos, renda passiva, talvez até algo físico, você constrói segurança e abre caminho para a abundância. Esse é o jogo da nova economia, combinar empreendedorismo, investimento e diversificação. Quem entende isso descobre que não precisa escolher entre sonhar ou pagar boletos. Dá para fazer as duas coisas. E mais, dá para viver uma vida onde o dinheiro não é prisão, mas ferramenta de liberdade. O princípio da escala, quando o dinheiro começa a trabalhar por você. Chega uma hora em que você percebe que trabalhar pelo dinheiro tem limite. O dia só tem 24 horas, a energia não é infinita e, por mais que você se esforce, sempre vai bater no teto. E é aí que entra o princípio da escala, aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você viver escravo dele. Enquanto a maioria troca tempo por dinheiro, quem entende escala descobre que pode multiplicar resultados sem precisar multiplicar esforço. É como plantar uma árvore, você rega no começo, cuida do crescimento, mas depois ela começa a dar fruto sozinha, ano após ano. Esse é o jogo da renda passiva, dos negócios que funcionam sem você estar presente o tempo todo, dos investimentos que rendem enquanto você dorme. O princípio da escala está em todo lugar. Pode ser no empreendedorismo digital, quando você cria um produto que pode ser vendido para milhares de pessoas ao mesmo tempo, sem precisar refazer tudo a cada venda. Pode ser nos investimentos, quando um único aporte bem feito se multiplica ao longo dos anos. Ou até na construção de sistemas, equipes e processos que continuam rodando mesmo sem você. E o mais incrível é que, quando você entende isso, percebe que a riqueza não depende só do quanto você trabalha, mas de como você estrutura o jogo. É parar de viver no modo força bruta e começar a usar inteligência, visão e estratégia. No fim das contas, o verdadeiro segredo não é trabalhar mais, mas fazer o dinheiro trabalhar por você. Porque liberdade não é ter uma conta cheia hoje, é ter renda que continua crescendo amanhã, mesmo que você tire um tempo para viver do jeito que sempre sonhou. Capítulo 9. O Círculo da Prosperidade. Existe um segredo que pouca gente comenta, mas que faz toda a diferença: a prosperidade funciona em círculo. Não é algo que você pega, guarda e esquece. É algo que flui, que gira, que volta. Quando você aprende a reinvestir, compartilhar e multiplicar, a riqueza deixa de ser um fim e vira um movimento constante. O erro de muitos é achar que prosperar é só acumular. Juntar dinheiro sem propósito é como segurar água com as mãos, sempre escapa. Já quando você coloca esse dinheiro em movimento, investindo em você, em novos projetos, em pessoas e até em causas maiores, o círculo se fecha. E é nesse fechamento que mora o poder. O círculo da prosperidade não é sobre gastar de qualquer jeito, mas sobre usar os recursos de forma inteligente, estratégica e generosa. Quanto mais você devolve valor ao mundo, mais o mundo devolve valor para você. É quase automático. Você cria, compartilha, ajuda, investe, e tudo isso volta, multiplicado, em forma de oportunidades, conexões e resultados financeiros. Esse capítulo vai abrir sua mente para entender que riqueza verdadeira não é estática, é dinâmica. Não é sobre guardar num cofre e jogar a chave fora, mas sim sobre manter esse fluxo girando sem parar. Porque quanto mais esse círculo gira, mais abundância você atrai, mais segurança você constrói e mais liberdade você conquista. No fim das contas, prosperidade é isso, um ciclo que só cresce quando você deixa fluir. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode entrar nesse movimento, basta decidir abrir mão da escassez e girar a roda da abundância. Reinvestir, compartilhar e multiplicar, o motor da prosperidade. Existe uma chave simples que transforma a riqueza em algo duradouro: reinvestir, compartilhar e multiplicar. Parece até mágica, mas é pura lógica. Porque não adianta só ganhar dinheiro, o segredo está em como você faz ele continuar crescendo e se espalhando. Reinvestir é o primeiro passo. Em vez de gastar tudo que entra, você pega uma parte e coloca de volta no jogo, em conhecimento, em novos negócios, em ativos que geram mais renda. É como plantar de novo as sementes de uma colheita. Você aproveita os frutos, mas também garante que o pomar nunca cabe. Depois vem o poder de compartilhar. E não estou falando só de doar dinheiro, mas de compartilhar valor, ideias, tempo,
conhecimento. Quando você ajuda alguém a crescer, esse crescimento volta para você de alguma forma. A vida tem essa ironia maravilhosa: quanto mais você entrega, mais recebe. É como acender uma vela em outra, a sua não apaga, mas o ambiente inteiro fica mais iluminado. E aí, naturalmente, vem a multiplicação. Porque o que você reinveste e compartilha começa a se expandir em ondas. Você cria conexões, abre portas, atrai oportunidades que jamais apareceriam se tivesse guardado tudo só para si. É aquele efeito dominó positivo: uma ação inteligente gera 10 outras, e de repente o que parecia pequeno vira gigante. No fim, esse ciclo não é só sobre dinheiro, é sobre abundância verdadeira. É sair da mentalidade de escassez, que só acumula com medo de perder, e entrar na mentalidade da expansão, que reinveste, compartilha e multiplica sem limites. Porque, acredite, o universo sempre devolve em dobro para quem mantém o fluxo girando. O segredo da roda: como devolver valor ao mundo cria mais abundância para você. Tem uma coisa que pouca gente entende: quanto mais você devolve valor para o mundo, mais o mundo devolve valor para você. Não é papo de espiritualidade barata, é lei prática da vida. Tudo que você coloca em movimento volta, e normalmente volta maior. É como jogar uma pedra no lago: a onda vai, mas sempre retorna em círculos cada vez mais amplos. Quando você foca só em pegar, acumular e guardar, a energia trava. O dinheiro até pode vir, mas ele fica estagnado, e cedo ou tarde escorre pelos dedos. Agora, quando você entrega valor de verdade, seja com um serviço bem feito, um produto que ajuda pessoas, ou até com conhecimento e tempo compartilhados, a vida encontra um jeito de multiplicar isso de volta. É quase engraçado: a escassez sussurra guarda tudo só para você, mas a abundância responde me entrega mais e vai receber muito mais. Quem escolhe o primeiro caminho vive preso, limitado. Quem escolhe o segundo cria conexões, abre portas, atrai oportunidades que jamais apareceriam se tivesse guardado tudo. E não precisa ser algo gigantesco, não. Um gesto simples, um conteúdo que inspira, uma ajuda inesperada, tudo isso conta. O universo recompensa quem faz a roda girar. Quanto mais valor você coloca em circulação, mais abundância entra na sua vida, seja em dinheiro, seja em relacionamentos, seja em chances únicas. No fim das contas, devolver valor é plantar no jardim dos outros sabendo que a colheita também vai florescer no seu. E o detalhe mágico é que a abundância nunca se esgota: quanto mais você compartilha, mais ela cresce. É dando que se cria, é entregando que se multiplica. Parte 4. A vida sem limites. Chegou a hora de falar daquilo que realmente importa: viver uma vida sem limites. Porque no fim das contas, dinheiro por si só não significa nada se não vier acompanhado de liberdade, escolhas e propósito. Você não trabalhou sua mente, quebrou crenças, construiu riqueza e multiplicou resultados só para acumular números numa tela. Você fez tudo isso para ter o que muita gente sonha: tempo e poder de decidir o próprio caminho. Uma vida sem limites não é sobre exagero ou ostentação. É sobre respirar leve, acordar com vontade, ter opções na mesa e nunca mais sentir que está preso em correntes invisíveis. É poder viajar sem olhar pro preço da passagem, é dizer não pro que não faz sentido, é dizer sim pro que faz seu coração bater mais forte. É viver guiado pelo que você quer, não pelo que te sobra. Até aqui, você construiu a base: mentalidade, clareza, ação inteligente e o círculo da prosperidade. Agora, nessa parte, a gente vai além. Vamos falar de como usar tudo isso para criar uma vida que vale a pena ser vivida, onde o dinheiro é ferramenta, não prisão, aliado, não inimigo. Se prepara, porque daqui para frente não é só sobre enriquecer, é sobre expandir sua existência. É sobre descobrir que o maior prêmio não está na conta bancária, mas na sensação de viver livre, pleno e em abundância. Porque, no fundo, a vida sem limites é isso: o direito de escrever sua própria história sem pedir permissão para ninguém. Capítulo 10. A riqueza que o dinheiro não compra. A essa altura da jornada, você já percebeu que dinheiro é incrível, mas ele não é tudo. Ele compra conforto, abre portas, dá liberdade, mas existem coisas que simplesmente não têm etiqueta de preço. E,
cá entre nós, são justamente essas coisas que fazem a vida ter sabor de verdade. Pensa comigo, de que adianta ter uma conta bancária lotada se você não tem paz de espírito? Ou se não tem saúde para aproveitar? Ou ainda, se não tem relacionamentos verdadeiros, daqueles que fazem o coração sorrir? Essas são as riquezas invisíveis, aquelas que não cabem numa fatura, mas que definem se a sua vida é abundante de verdade ou só rica de aparência. A riqueza que o dinheiro não compra é acordar motivado, é sentir orgulho do que construiu, é ter tempo para estar com quem você ama, é ter a sensação de estar vivendo alinhado com seu propósito. É aquela liberdade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você não está só sobrevivendo, mas sim vivendo de verdade. Esse capítulo é um lembrete: dinheiro é ferramenta, não é destino final. Ele pode te dar opções, mas quem dá sentido é você. Aqui, vamos explorar esse outro lado da prosperidade, aquele que muita gente esquece no caminho da corrida por cifras. Porque, no fim das contas, a maior riqueza não está no que você tem, mas no que você é, no que você sente e no que você deixa no mundo. Liberdade, tempo, escolhas, a trindade da vida rica. Quando a gente fala de riqueza, muita gente pensa logo em números, bens, status. Mas a real é que a verdadeira fortuna se resume em 3 palavras simples: liberdade, tempo e escolhas. Sem elas, o dinheiro vira só papel acumulado. Com elas, até pouco recurso já pode significar uma vida plena. Liberdade é não ter que viver preso a um emprego que você odeia, a um lugar que não faz sentido ou a uma rotina que não te representa. É poder decidir o que fazer, com quem estar e como viver. Não tem preço que pague a sensação de ser dono da sua própria vida. Tempo é o bem mais precioso de todos. Você pode perder dinheiro e recuperar depois, mas cada minuto que passa nunca mais volta. O tempo é a moeda mais rara que existe. Por isso, riqueza de verdade é ter tempo livre para viver experiências, estar com quem você ama e fazer o que te dá prazer. E, claro, vêm as escolhas. Ter escolhas é o que separa quem só sobrevive de quem realmente vive. Escolher onde morar, como gastar, onde investir, como trabalhar. É sair da escravidão da necessidade e entrar no território da abundância, onde você decide o caminho em vez de aceitar o que sobrou. No fim, essa trindade é o que dá sentido a tudo: liberdade, tempo e escolhas. Sem isso, a vida fica pesada, mesmo com dinheiro. Com isso, cada dia vira uma oportunidade de viver mais leve, mais feliz e mais completo. Porque, no fundo, riqueza é isso: ter o direito de viver do seu jeito. Quando a mente fica rica, a vida inteira acompanha. Pouca gente percebe, mas quando você desenvolve uma mentalidade de riqueza, não é só o bolso que muda. É a vida inteira que começa a se transformar. É como se você colocasse novos óculos, e de repente, tudo ao redor ganhasse cor, brilho e possibilidades que antes estavam escondidas. No trabalho, por exemplo, a mentalidade rica faz você parar de pensar como empregado e começar a agir como dono. Você passa a enxergar oportunidades, soluções e caminhos que os outros ignoram. Em vez de viver apagando incêndio, você começa a criar estratégias para crescer. Resultado? Mais reconhecimento, mais portas abertas e, claro, mais dinheiro. Nos relacionamentos, a mudança é ainda mais nítida. Quem pensa em abundância deixa de lado aquela mania de competir ou de sentir inveja. Passa a celebrar o sucesso dos outros, compartilhar ideias e construir parcerias. A vida fica mais leve, mais conectada, mais cheia de gente boa caminhando junto. E até na saúde isso pega. Porque quando você pensa grande e vive em abundância, sua energia muda. Você cuida melhor de si, dorme mais tranquilo, se alimenta com mais consciência. É como se o corpo começasse a acompanhar o ritmo da mente próspera. A mentalidade de riqueza não é só sobre dinheiro. É sobre confiança, visão e expansão. Quando você acredita que sempre existe mais, que a vida não é um jogo de escassez, você abre espaço para prosperidade em todas as áreas. E é nesse momento que percebe: riqueza não é ter, é ser. E quando você é, tudo ao redor naturalmente se alinha. Capítulo 11. O legado de um pensamento rico. A vida não é só sobre o que a gente conquista agora,
mas também sobre o que a gente deixa depois. Quando você desenvolve uma mentalidade de riqueza, o impacto vai muito além do seu bolso ou da sua rotina. Ele atravessa gerações, inspira pessoas e cria um efeito dominó que continua mesmo quando você não está mais presente. Isso é legado. Um pensamento rico não guarda valor só para si. Ele compartilha, ensina, transforma. É aquela ideia que você planta hoje e que continua dando frutos amanhã, nos filhos, nos amigos, nos negócios, em cada pessoa que cruza o seu caminho. A verdadeira riqueza não se mede só pelo que você acumula, mas pelo que você multiplica. E sabe o mais bonito? Esse legado não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Às vezes, um simples hábito, uma visão diferente, uma frase que você vive repetindo pode ser a fagulha que muda o destino de alguém. É o tipo de herança que não aparece em testamento, mas que fica gravada na mente e no coração das pessoas. Esse capítulo é um convite para você olhar além do agora. Porque, no fim das contas, o maior patrimônio que você pode deixar não é dinheiro, é mentalidade. E quando você decide viver com pensamento de abundância, você não só constrói sua própria liberdade, como abre o caminho para muitos outros caminharem também. Construindo algo maior que você, impacto e gerações futuras. Chega um momento em que a vida mostra que não é só sobre o que você consegue juntar, comprar ou acumular. O verdadeiro jogo começa quando você entende que pode construir algo maior que você mesmo. E aí, meu amigo, a riqueza muda de significado. Ela deixa de ser só números na conta e passa a ser impacto, transformação e legado. Quando você decide viver com essa mentalidade, percebe que suas escolhas não param em você. Tudo que você faz ecoa nas gerações futuras. Seus filhos, seus netos, até pessoas que você nem vai conhecer, podem ser beneficiadas pela forma como você pensa e age hoje. É como plantar uma árvore sabendo que talvez você nunca vá descansar à sombra dela, mas outros vão. O mais incrível é que esse impacto não precisa ser bilionário ou grandioso aos olhos do mundo. Às vezes, ensinar um novo jeito de pensar, abrir um caminho diferente ou mostrar que é possível já é suficiente para mudar destinos. Um pensamento rico cria ondas, e essas ondas alcançam lugares que você jamais imaginaria. Construir algo maior que você é entender que prosperidade de verdade não se limita ao agora. É um movimento que atravessa o tempo, que inspira, que transforma. Porque, no fundo, a maior vitória não é só viver bem, mas garantir que sua passagem pelo mundo tenha feito diferença. E aí eu te pergunto, o que você está construindo hoje que vai continuar existindo amanhã? Essa é a verdadeira medida da abundância, não só o que você ganha, mas o que você deixa. Capítulo 12. O chamado final. Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma escolha. Esse é o momento em que você olha para trás, percebe a jornada que fez até aqui e entende que nada disso foi por acaso. O chamado final não é só um fechamento de capítulo, é um convite para uma nova vida. É aquele sussurro interno que diz, a hora é agora. Durante essas páginas, você viu que a riqueza não está só no bolso, mas na mente. Aprendeu que pensamentos criam realidades, que crenças podem ser correntes ou asas, que clareza é poder, que ação inteligente vale mais do que esforço cego, e que o círculo da prosperidade só gira quando você devolve valor para o mundo. Agora, tudo isso precisa se transformar em decisão. Esse chamado não é para amanhã, não é quando sobrar tempo ou quando a situação melhorar. É aqui, neste exato momento. Porque o futuro que você deseja não vai cair do céu, ele nasce das escolhas que você faz hoje. Ou você continua no piloto automático, ou decide assumir o volante e guiar sua própria história. Esse capítulo é sobre despertar. É sobre dizer adeus às desculpas e abrir os braços para a abundância sem limites. É entender que a vida é curta demais para viver pequeno, e longa demais para desperdiçar sem propósito. O chamado final é simples, mas profundo. Você vai continuar só lendo sobre riqueza ou vai finalmente viver como alguém que já decidiu ser rico de verdade, por dentro e por fora? O primeiro passo é agora, um convite direto a você. Chegou a hora da verdade. Não adianta nada ter lido cada página, se inspirado em cada ideia e guardado tudo só na cabeça. A verdadeira transformação acontece quando você pega uma ideia e a aplica na prática, ainda hoje. Não amanhã, não semana que vem, mas agora.
Eu sei que pode bater aquela vontade de esperar o momento certo. Mas deixa eu te contar, o momento certo nunca chega, a menos que você decida criá-lo. Uma pequena ação hoje pode abrir portas gigantes amanhã. É como plantar uma semente, parece insignificante no início, mas com o tempo vira árvore frondosa cheia de frutos. Então, meu convite é simples e direto. Escolhe uma ideia desse livro e coloque em prática já. Pode ser um exercício mental, uma meta financeira, uma nova forma de enxergar o dinheiro ou até uma afirmação positiva. Não importa qual, o que importa é quebrar a inércia e provar para si mesmo que você é capaz de começar. Porque, no fim, não é o que você leu que vai mudar sua vida, mas o que você decide fazer com isso. O futuro milionário começa com passos pequenos, dados com coragem. E esse passo pode, e deve, começar hoje. O cofre se abriu, deixe fluir o dinheiro sem limites. E aqui a gente chega ao ponto final dessa jornada, ou melhor, ao ponto de partida de uma nova. Você já entendeu que a riqueza não começa no bolso, mas na mente. Viu que crenças podem ser correntes ou asas, que clareza abre caminhos e que ação inteligente cria resultados que se multiplicam. E agora, tudo isso precisa se transformar em movimento. O mais poderoso de tudo é perceber que você nunca precisou buscar lá fora o que sempre esteve aí dentro. O dinheiro sem limites sempre esteve dentro de você, e agora chegou a hora de deixá-lo fluir para fora. Essa não é só uma frase bonita, é uma realidade que está pedindo para ser vivida. Imagina daqui a alguns anos olhar para trás e perceber que esse foi o momento em que tudo começou a mudar. Que foi aqui que você decidiu destravar sua mente, assumir o volante da sua vida e deixar a abundância fluir sem medo. Esse é o tipo de decisão que cria histórias, legados e transforma destinos. Então, meu convite é simples, respira fundo, escolhe uma ideia, dá um passo ainda hoje. Porque a vida não espera, e o mundo precisa da sua versão mais rica, mais livre, mais corajosa. O cofre já está aberto, e o fluxo da abundância só depende de você.